Paulo aos Romanos, capítulo 6. Nós vamos considerar hoje do versículo 1 ao versículo 14. O tema é morto com Cristo, vivo para Deus. Morto com Cristo, vivo para Deus. Então vamos para a leitura da palavra. Diz assim a palavra do Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quantos têm morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vos considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Oremos mais uma vez. Senhor Deus amado e bondoso, suplicamos nessa hora, Senhor, que diante deste texto tão maravilhoso, essa verdade tão penetrante, Tu, Senhor, possa falar à Tua igreja, falar aos nossos corações, e Tu, Senhor, em detrimento do mensageiro, possa então chamar pecadores ao arrependimento, confirmar aqueles que já foram salvos, exortar, edificar, alimentar, por amor do Teu nome, ó Deus. Suplicamos ao Senhor, fala a Tua igreja nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos e irmãs, ao longo de toda a história da igreja, poucas doutrinas foram tão mal compreendidas, ao mesmo tempo tão preciosamente defendidas, ou quanto a doutrina da justificação pela fé somente em Cristo. Esse glorioso evangelho que o apóstolo Paulo expõe nesta carta com clareza e paixão, é alvo de dois tipos de distorção, me refiro à justificação pela fé: o legalismo e o antinomismo. Ambos, ironicamente, rejeitam a suficiência de Cristo, cada um à sua maneira. De um lado estão os legalistas. Estes insistem que, para obtermos o favor de Deus, é necessário algo mais
do que a fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. É necessário um acúmulo de mérito, de obediência pessoal. A mensagem da justificação, pela fé somente, lhes parece perigosa. Eles temem ou acusam que tal ensino leva então as pessoas inevitavelmente à licenciosidade. Como pode, perguntam, como pode alguém ser salvo sem provar a sua dignidade, que merece a salvação? Eles veem então a graça como uma ameaça à santidade e não como seu fundamento, conforme as Escrituras ensinam. Do outro lado, estão os antinomianos, que vem do grego aqui a palavra anti, que é contra, e nomos, que é lei. Anti-lei. Para estes, o Evangelho significa libertação não apenas da condenação da lei, mas também da própria obrigação de obedecê-la. Já que Cristo cumpriu toda a justiça em nosso lugar, por que deveríamos então lutar contra o pecado? É bem verdade que alguns não são tão explícitos desta maneira. Vai então dizer assim, bom, nós precisamos lutar contra o pecado, mas nós não podemos ter como referência, por exemplo, a lei moral de Deus, os 10 mandamentos. Está aqui resumido os 10 mandamentos. Mas de forma mais radical, os antinomistas acreditam que, uma vez que Cristo cumpriu toda a justiça em nosso lugar, não há motivo para lutarmos contra o pecado. Tudo é graça, dizem. E com isso, se entrega a uma espiritualidade frouxa, acomodada, desconectada da cruz. Meus irmãos, é exatamente esse tipo de distorção que o apóstolo Paulo, ele começa então a confrontar aqui no texto que nós acabamos de ler. Veja, portanto, que esse é um problema que não é novo, não há nada de novo debaixo do céu. O apóstolo teve que lidar com essa questão no seu ministério. Deixe-me lembrar um pouco a respeito desta gloriosa epístola. A epístola de Paulo aos Romanos. Ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, provavelmente durante a sua estadia em Corintos, por volta do ano 57 depois de Cristo, no contexto da preparação para a viagem que ele pretendia ir para a Espanha, mas antes passando por Jerusalém e depois por Roma. Esta carta se destaca entre os escritos paulinos como a mais sistemática e a mais teologicamente densa. O seu propósito fundamental é expor o Evangelho de Deus como a revelação da justiça divina, uma justiça que é revelada no Evangelho, que justifica o pecador mediante a fé somente, independente das obras da lei. No capítulo 5, o apóstolo Paulo encerra uma secção, no qual ele vai fazer um contraste entre os efeitos universais da queda de Adão, com os efeitos redentores da obra do segundo Adão, que é Cristo. Ele afirma que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Está aí no capítulo 5, versículo 20. Proclamando a vitória da graça sobre o poder destrutivo do pecado. No entanto, essa grandiosa declaração da supremacia da graça levanta uma pergunta inevitável e perigosamente mal interpretável a respeito da sua implicação ética. E é precisamente neste ponto que Paulo se volta aqui no capítulo 6. Ele antecipa uma possível distorção da doutrina da justificação gratuita, ou mediante a fé. Se a graça abunda em resposta ao pecado, então alguém poderia concluir que viver no pecado apenas iria então ampliar a demonstração da graça divina. Inclusive, esta é uma doutrina que alguns defenderam ao longo da história. Ora,
quanto mais eu peco, mais graça eu tenho. Parece um absurdo isso, né? Mas ainda hoje há alguns que defendem isso. Tal conclusão não apenas seria equivocada, mas escandalosa. E é por isso que o apóstolo Paulo vai combatê-la com muita precisão e nitidez. E é neste terreno, portanto, que o apóstolo Paulo introduz uma das mais profundas doutrinas da fé cristã, a doutrina da união com Cristo em sua morte e sua ressurreição. A partir deste ponto, então, o apóstolo conduzirá os seus leitores a uma compreensão mais elevada da vida cristã. Uma vida marcada pela libertação do domínio do pecado e pela consagração à justiça. Vamos então ouvir o argumento do apóstolo Paulo, em primeiro ponto aí, mortos para o pecado. Versículo 1 e versículo 2. Ao abrir então o capítulo 6, o apóstolo confronta diretamente uma inferência errônea que poderia ser extraída dessa doutrina que ele havia acabado de ensinar, né, da justificação pela fé, da graça superabundante do nosso Senhor Jesus Cristo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ele começa com essa pergunta retórica, com sagacidade pastoral e também com muita profundidade teológica. Ele compreende que toda exposição da graça corre risco de ser mal interpretada como licença para o pecado. A suposição subentendida é perversa. Se a graça se manifesta em resposta ao pecado, então continuar pecando seria uma forma de exaltar a graça divina. É por isso que muitos gostam de fazer os seus, que eu chamo de testemunho, né? Onde eles contam todas as coisas horríveis que eles fizeram na vida para exaltar a graça. Sutilmente tem esse conceito aqui por trás. No entanto, essa lógica destrói o próprio fundamento do Evangelho. Diante disso, Paulo responde com uma expressão grega, menegotoi, ou seja, é uma negativa terminantemente forte, que poderia ser parafraseada da seguinte forma: de maneira nenhuma, absolutamente impensável isso. Trata-se da mais forte negação disponível na língua grega, carregada de repulsa moral. A réplica do apóstolo revela uma verdade fundamental. A graça de Deus não apenas perdoa o pecador, mas ela transforma. E é por isso que ele afirma: nós que morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? O argumento aqui é ontológico, não apenas moral. Não se trata meramente de um dever de abandonar o pecado, mas é uma incompatibilidade de essência com aquilo que você agora é. O crente não é mais aquilo que ele era. Não faz sentido, diz o apóstolo Paulo. A morte para o pecado significa uma ruptura decisiva com o seu domínio e influência como uma força reinante. O pecado não é mais o Senhor da nossa vida. Paulo não diz que o pecado deixou de existir no crente. Inclusive, ele vai tratar sobre isso no capítulo 7, de forma mais profunda. Mas o que ele diz aqui é que o crente deixou de viver sob o senhorio do pecado. Aquele que morreu para o pecado, essa expressão que será explicada nos versos seguintes, não pode conceber ou achar concebível continuar nele como uma esfera vital da sua vida. Tal vida seria uma negação prática do Evangelho que professamos. Portanto, a suposição de que o perdão gratuito
incentiva o pecado, revela não apenas uma teologia frágil, um erro teológico, mas uma experiência espiritual ausente. A graça que justifica é a mesma que liberta. Não há espaço em Paulo para um crente que permanece voluntariamente e habilmente no pecado. Isso seria para ele um absurdo moral, mais do que isso, uma contradição espiritual. Mas vamos continuar aqui. Diante dessa contundência da declaração paulina, nós que morremos para o pecado, como é que viveremos nele? É compreensível, então, diante dessa contundência, né? É possível, então, que surja uma indagação. Estaria o apóstolo afirmando que o cristão alcança um estado de impecabilidade? Ou seja, que não peque nunca mais? Estaria ele, portanto, ensinando a doutrina do perfeccionismo? E a resposta é inequivocamente negativa. O perfeccionismo, caso você não conheça a doutrina, é uma concepção antiga presente em diversas correntes da história da igreja, que é tão perigosa quanto também a doutrina da licenciosidade. Ela está presente em diversas correntes. Segundo esta concepção, o cristão, mediante um grau avançado de consagração, de experiência espiritual, pode atingir um estado de pureza moral tão elevado que ele chega àquele ponto que nunca mais pecaria. Um dos seus expoentes mais conhecidos foi John Wesley, cuja teologia desenvolveu a noção de amor perfeito. Isto é, um amor por Deus tão intenso que eliminaria por completo o apego ao pecado. Embora sincera, essa concepção colide com o realismo bíblico a respeito da condição humana regenerada. De fato, algumas traduções, sobretudo em vertentes do metodismo, do arminianismo, ou mesmo nos alguns setores pentecostais, neopentecostais, abraçaram, ainda que com variações, esse ideal de perfeição pós-conversão. No entanto, desde os primórdios da Reforma, essa doutrina foi vigorosamente rejeitada. Se olharmos mais para trás, desde os pais da igreja, nós vamos encontrar esta doutrina sendo rejeitada. A fé bíblica, ela insiste na permanência do pecado residual, mesmo no coração regenerado. A justificação não elimina nesta vida a luta, note bem os termos que eu estou usando, a luta contra a carne, o mundo e o diabo. E por isso, embora o cristão não esteja mais sob o domínio do pecado, isto é verdade, ele ainda convive com a sua presença e ele deve combatê-lo diariamente. Esta é uma realidade. No entanto, ao corrigir o erro do perfeccionismo, é igualmente necessário evitar o outro desvio, que é muito comum, que é a banalização do pecado. Não são poucos cristãos com um tom de falsa humildade declaram: Senhor, pecamos a cada segundo por pensamentos, palavras, obras e ações. Ora, peraí, você peca a cada segundo? Ou seja, você vive pecando? Mas esse não é o padrão bíblico de vida cristã. Essa linguagem, embora bem intencionada, pode cobrir uma teologia deturpada. A de que o pecado contínuo é invencível. E que viver em pecado seria uma condição normal dos salvos. Paulo não permite essa ideia. Sua resposta à pergunta: permaneceremos no pecado?
É um grito indignado, de modo nenhum. Em outras palavras, o pecado pode ocorrer, irá ocorrer, mas jamais deve dominar. A vida cristã, segundo as Escrituras, é marcada não por perfeição impecável, tampouco por rendição contínua ao pecado, mas por uma ruptura real com o seu poder e uma disposição crescente à obediência. É uma obediência, ainda que não perfeitamente, é sinceramente. O pecado, quando ocorre, é acidental, não habitual. Ele fere a consciência regenerada, ele produz tristeza segundo Deus e move o crente ao arrependimento. Portanto, nem a pretensa pureza absoluta, nem a resignação, a queda constante. Nada destas coisas representa o ensino das Escrituras. O caminho da graça é outro. Libertação do jugo do pecado, poder para dizer não à sua sedução, algo que será desenvolvido nos versos seguintes. Vamos ver aqui, versos 3 ao verso 5. Segundo ponto aqui, unidos com Cristo na vida. Então, fomos unidos com Cristo na sua morte. Morremos com Ele e, portanto, morremos para o pecado. E também nós fomos unidos com Cristo na sua vida. É o que diz aí o apóstolo Paulo, a partir do versículo 3 ao versículo 5. Depois de rejeitar de forma enérgica a possibilidade de que a graça autorize o pecado, Paulo então passa a fundamentar a sua resposta nesta, que é uma das doutrinas centrais da sua teologia, a união espiritual do crente com Cristo. Ele pergunta, vamos ver aí versículo 3, acompanhe comigo. Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. A linguagem aqui não é meramente simbólica. Paulo trata da realidade espiritual que opera na conversão. O batismo, entendido como um sinal exterior da fé e da obra salvadora do Espírito Santo, é apresentado como uma identificação pessoal com a morte e ressurreição de Cristo. Ao sermos batizados em Cristo, nós estamos declarando publicamente que fomos unidos com Ele na sua morte e na sua ressurreição. Essa união, ela tem implicações existenciais, práticas. Paulo afirma que estamos unidos com Cristo, significa que fomos sepultados com Ele, versículo 4 aí, sepultados com Ele na sua morte. O sepultamento, Paulo usa aqui como uma metáfora importante, marcando não apenas o fim de uma vida, mas o encerramento definitivo de uma era, a era do velho homem sobre o domínio do pecado. O batismo aponta então para essa transição. É um rito de passagem que sinaliza de forma visível a morte do antigo homem e a entrada nesta nova vida. Mas essa morte não é o fim. Assim como Cristo foi ressuscitado entre os mortos para a glória ou pela glória do Pai, assim também fomos ressuscitados com Ele. Para quê? Para andarmos em novidade de vida. A expressão grega que Paulo usa aí, traduzida por novidade de vida, não descreve uma vida mais ajustada. Não se trata disso. Mas se trata uma vida de outra natureza. Não é somente uma questão moral, um ajuste moral. É uma vida de outra natureza. Uma vida espiritual ressurreta, vivificada pelo Espírito Santo. E Paulo ainda reforça, veja aí no versículo 5, porque se fomos unidos com Ele, na semelhança de sua morte, certamente seremos também na semelhança de sua ressurreição. Paulo está dizendo, se morremos com Ele, estamos unidos com Cristo, essa união
Implica dizer que morremos para aquela vida antiga, mas ressuscitamos com Ele. O verbo unidos aí carrega a ideia de algo que foi plantado, o verbo grego trazido por unidos. Carrega a ideia de algo que foi plantado e que cresceu junto. A união com Cristo não é externa, acidental ou ocasional, é vital, é interior, é orgânica. Essa união implica que a morte de Cristo é a nossa morte. É por isso que, escrevendo aos Gálatas, Paulo vai personificar a morte como um cobrador, que vai lá cobrar a dívida, bate na nossa porta, e a transgressão da lei é a morte. Aliás, a transgressão da lei implica em morte. E a lei então bate dizendo assim: olha, eu vim buscar você, buscar porque você precisa morrer, porque você quebrou a lei. E nossa resposta é comum: eu vou morrer 2 vezes? Eu já morri. Quando foi que morremos? Com Cristo. Mas não somente morremos, ressuscitamos com Ele também. Essa é a ideia aqui. O pecado não foi derrotado não apenas no sentido legal, mas também existencial, factual. A vitória conquistada na cruz não nos alcança apenas no tribunal divino, mas ela opera em nosso coração, ou seja, ela não somente nos livra da condenação do pecado, mas ela alcança o nosso coração e nos transforma, subjugando então a força do pecado que antes nos escravizava. Talvez alguém pergunte: mas como eu posso ter morrido para o pecado se sinto ele tão presente em mim? É uma pergunta legítima. Paulo responde, não por um apelo à experiência subjetiva, mas pela realidade objetiva da cruz. Nossa morte para o pecado aconteceu no passado, quando Cristo morreu. Eu já expliquei, nós estávamos nele, representados e unidos com Ele, por meio da graça de Deus naquela cruz. Na cruz, Cristo não apenas derramou o seu sangue para nos justificar, como Paulo ensinou nos capítulos anteriores, mas também levou consigo o velho homem, nossa condição dominada pelo pecado, a nossa condição de escravo do pecado. Ele levou consigo. Essa é a base sobre a qual se ergue a real vida nova. Portanto, a cruz não é apenas o lugar onde fomos perdoados, mas também um lugar onde fomos transformados. Não é apenas o fim da condenação, mas é também o início de uma libertação que já foi decretada e que está sendo, então, trabalhada até o dia final. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que já estamos livres, mas ainda não. Estamos livres da condenação do pecado, mas estamos sendo livres da presença do pecado. Estamos sendo livres. Mas veja, estamos sendo livres. Não é vamos ser, estamos sendo. É um processo, é o que a Bíblia vai chamar de santificação. É algo real. Na sequência da sua argumentação, o apóstolo Paulo confronta os cristãos de Roma com uma pergunta incisiva. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo já fomos batizados na sua morte? Não se trata aqui de uma simples dúvida didática, mas uma exortação à memória do que o sacrifício de Cristo representa. É como se dissesse: vocês esqueceram o que o sacrifício representa? O que o batismo realmente significa? O batismo cristão para Paulo não é um mero
rito simbólico, nem tampouco um gesto subjetivo de testemunho pessoal. Ele é um sinal visível de uma realidade invisível da união do crente com Cristo na sua morte e ressurreição, que foi realizada de maneira objetiva na cruz do Calvário. Então é um selo externo desta união vital. Paulo continua aí no versículo 4, portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. É isso que deve caracterizar, então, a vida do crente. Andar em novidade de vida. Esse é o nosso chamado. Uma vida diferente, não apenas um melhoramento moral, mas uma vida que reflete esta nova criação. E ela é incompatível com o pecado, com um modo habitual de existência. Isso requer, então, uma apropriação consciente. Sabendo disso, é como se Paulo estivesse dizendo assim: procure o seu lugar. Você não é mais quem você era. Você é nova criatura. Agora, vamos aí para o terceiro ponto, onde o apóstolo Paulo fala sobre a liberdade do domínio do pecado. A partir do versículo 6, ele começa então a dizer: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Para Paulo, o caminho da santificação começa pela renovação da mente. Antes de ordenar qualquer ação prática, o apóstolo Paulo estabelece que é preciso saber. Não se trata de um saber meramente teórico, mas de um conhecimento espiritual consciente acerca daquilo que Deus já realizou em Cristo. A pergunta que ele usa lá no versículo 3, ou ignorais, depois afirma, sabendo isto, reforça o que ele quer dizer aqui. Mais adiante, ele diz, não sabeis? No versículo 16. E essa repetição, ela não é acidental. Paulo está construindo o seu argumento sobre a base daquilo que os cristãos devem crer com entendimento. Muitos crentes vivem vidas espirituais marcadas pela estagnação, pela culpa recorrente, pelas derrotas, simplesmente porque ignoram a extensão daquilo que Cristo fez por eles. Sem conhecimento da verdade, não há apropriação da verdade. E sem apropriação da verdade, você não experimenta a liberdade que foi conquistada na cruz do Calvário. A ilustração é simples, mas eficaz. Um homem, nós podemos usar aqui uma ilustração para poder então estabelecer, né? Uma ilustração simples. Um homem possui uma fazenda muito rica em petróleo, mas viveu em miséria durante toda a sua vida porque não sabia que possuía, estava andando sobre a riqueza e não sabia. Então, embora essa ilustração seja simples, ela pode muito bem refletir a vida de muitos crentes que se mantém empobrecido, embora esteja assentados nas regiões celestiais em Cristo, com Cristo já agora. Muitos cristãos vivem como escravos, pois desconhecem o pleno significado de uma vida com Cristo. Ou como nos tempos da Segunda Guerra Mundial, os soldados japoneses seguiram lutando em ilhas isoladas do Pacífico, mesmo após o Tratado de Paz ter sido assinado. Por quê? Porque eles não sabiam que a guerra havia terminado. A ignorância, então, os manteve em combate desnecessário. Paulo quer evitar esse tipo de cristianismo, cansado, sem direção, submissa ao pecado por não compreender que em Cristo essa escravidão já terminou.
Ele declara: sabemos isto, o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse destruído e não sirvamos mais como escravos ao pecado. Essa verdade é fundamental para a vida cristã. O velho homem, a natureza humana herdada de Adão, ela foi crucificada com Cristo. Não se trata apenas de atos pecaminosos, mas a raiz do pecado, a fonte interior que nos mantinha debaixo da sua tirania. A cruz, portanto, não é apenas o altar da nossa justificação, mas é também um local de execução do velho homem. A morte de Cristo foi uma morte representativa e vicária. E que se buscava com isso era a destruição do corpo do pecado. Não no sentido de aniquilar a existência física, mas de romper com o sistema que governava essa existência, a escravidão do pecado como Senhor. De modo que nós não podemos viver mais assim. Essa relação de escravidão ela foi desfeita. E como? Paulo responde aí com clareza, versículo 7, pois quem morreu está justificado do pecado. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. E se morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. A mesma fé que nos une à sua morte, também nos une à sua vida. No versículo 9 ele diz que a vida do Cristo ressuscitado é a garantia de que nenhum domínio, nem o do pecado, nem da morte, tem mais autoridade sobre nós. Diz aí no versículo 9, veja aí. Sabedores que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. E aí ele conclui dizendo, pois quanto ter morrido de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto o viver, vive para Deus. Veja aqui o paradoxo. Morremos e porque estamos mortos, estamos vivos. É porque morremos com Cristo, é que estamos vivos com Ele. E nós que fomos unidos com Ele, devemos compreender. Crer implica, crer de fato, a fé verdadeira implica nesta nova condição. Considerar-se morto para o pecado. E por isso que nós devemos ter essa consciência e se considerar assim. É isso que ele diz aí no versículo 11. Após estabelecer então a base doutrinária para o conhecimento da obra de Cristo, Paulo convida os crentes a esse passo decisivo. Apropriar-se pessoalmente desta verdade. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O termo grego aqui, logizente, é um verbo contábil que tem sentido de registrar, atribuir, calcular com exatidão. Em outras palavras, Paulo está dizendo, lance na conta de sua consciência o que já é verdadeiro aos olhos de Deus. Dê como certo aquilo que em Cristo já foi realizado. Essa é uma atitude de fé e não de mero sentimento, ou seja, eu creio nisso, está revelado, esta é a verdade sobre mim. Não se trata de fingir uma realidade, mas se ver e se aliar a esta verdade revelada. A lógica de Paulo é clara, se você morreu com Cristo, então viva como alguém que morreu com Cristo. Se está vivo para Deus, então reconheça essa nova identidade, viva segundo ela. Não viva como estivesse longe, mas como de fato está perto. Tem aquela famosa história de Agostinho, de Hipona, que ilustra bem essa realidade. Convertido da sua impiedade, Agostinho foi confrontado por uma mulher com quem ele tivera um pecado, uma vida de pecado. E quando ela o chama e ele não responde, ela continua o chamando.
Ele diz assim: ei, Agostinho, sou eu. E aí ele se volta e diz: mas eu não sou mais eu. Ele compreendia o que Paulo escreveu aqui. Ele estava morto para aquela velha vida. E a nova identidade agora o levava a viver para Deus com Cristo Jesus. Quando o pecado bater a porta, não basta apenas resistir em força própria. Nós dependemos da graça de Deus. É preciso trazer à memória esta realidade. Eu não sou mais escravo. Já não sou eu que vive em mim, é Cristo. Não sou o que eu era, Cristo vive em mim, como diz lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Certa vez, numa EBD, o pastor estava ensinando, e aí ele fez uma pergunta para a congregação, e disse assim, ele estava falando sobre esse tema, e perguntou assim: e se o diabo bater na sua porta agora, o que você faz? Uma criança disse: eu mando Jesus atender. Essas crianças são muito precisas, muitas vezes, nas suas respostas. Então, essa é a consciência de quem está em Cristo. Portanto, a vida cristã não é sustentada pela emoção, mas pela renovação da mente. Mais tarde, lá no capítulo 12, Paulo vai dizer: olhe, pelas misericórdias de Deus, deixai-vos ser conduzido por Ele, para que você experimente qual boa e perfeita e agradável é a vontade de Deus. Quer dizer, apóstolo, não está escrito assim não. Eu estou fazendo uma paráfrase, não estou citando literalmente o texto. Considerar-se morto para o pecado é, antes de tudo, uma decisão fundamentada na palavra, reconhecendo aquilo que Cristo fez, que não é apenas verdadeiro no céu, é verdadeiro para mim agora. A partir dessa convicção, viver de modo coerente, sempre dependendo da graça de Deus. Viver de modo coerente com a realidade da cruz e da ressurreição. E apresentar-se a Deus como instrumento de justiça. Estamos nos encaminhando para o final. Ele diz aí, versículo 12 e versículo 13. Essa é uma terceira atitude prática aqui. Paulo apresenta nessa passagem algo que devemos fazer de forma decisiva: oferecer-se a Deus como instrumento de justiça. Ele diz, versículo 12: não reine, portanto, uma vez que você já não é mais o mesmo, que você agora sabe quem você é, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Você não precisa mais disso. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Tendo morrido com Cristo, ressuscitado com Ele, o cristão deve agora viver com intencionalidade espiritual. Aqui Paulo retoma aqui a linguagem da escravidão, não mais como uma condição imposta, mas como uma entrega voluntária. O verbo que ele apresenta aqui, o verbo grego, que ele usa para falar de apresentai-vos, parasitemi, denota uma oferta deliberada, como alguém que se coloca a serviço do Senhor. Anteriormente, nós não tínhamos opção, éramos escravos, não podíamos dizer não, o escravo não pode dizer não, mas agora não somos mais escravos. Pela graça e no poder do Espírito Santo podemos dizer não. É isso que Paulo está dizendo. Você não pode se tornar escravo voluntariamente. Aqui o apóstolo Paulo está falando contra os pecados voluntários. Aquele problema que ele apresentou lá no início, pessoas dizem assim: bom, eu já sou crente, já sou justificado, então não tem problema, eu vou me entregar voluntariamente. Ele não está falando de alguém que luta contra o pecado e cai. Isso é uma realidade, mas ele está falando de alguém que se entrega voluntariamente para o pecado, até planeja o pecado. Ele diz: você não pode fazer isso.
Não obedeça às suas paixões, elas ainda estão aí, elas existem. Ela vai chamar você, mas você, no poder do Espírito Santo, vai dizer não. Apresentai-vos. Agora, dizer não e fica quieto, não. Apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. O velho rei já foi destronado. O cristão agora está em liberdade. Imaginem aqui, naquele momento, que está registrado em Êxodo, onde o povo de Israel, por 430 anos, foi escravo no Egito. E com mão poderosa, Deus os libertou. Ao atravessar o Mar Vermelho, a antiga servidão foi sepultada. Suponha, porém, que do outro lado do mar, o faraó gritasse com o megafone: volte aqui, vocês ainda me pertencem. Não tinha megafone na época, né? Mas só a título de ilustração. Seria impensável que um israelita liberto lançasse de volta nas águas para submeter de novo à escravidão. E essa figura, ela ilustra muito bem o que acontece quando o crente voluntariamente se lança no pecado. É algo impensável. Deliberadamente se lança no pecado para voltar de novo para a escravidão. A aliança antiga foi rompida. E é por isso que Paulo diz: não deixe que ele reine. Ele não é mais seu Senhor. Você pertence a outro Senhor. A sua vida deve ser colocada nas mãos de Deus como instrumento de justiça. Isso exige uma entrega contínua, consciente. Não se trata de passividade espiritual, mas uma devoção ativa, uma busca constante para que o Senhor nos ajude, nos esforçando, lutando contra o pecado, dizendo não. E aí nós temos no versículo 14 a promessa final. A secção se conclui com uma declaração aí gloriosa, né? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. Paulo aqui então retoma o ponto que iniciou o capítulo. A graça não autoriza o pecado. Pelo contrário, ela derrota. A frase aqui não é uma possibilidade, mas é uma promessa. O pecado não terá domínio. Veja, Paulo não está dizendo que o pecado não vai existir, ele está dizendo que ele não terá domínio sobre vós. O verbo está no futuro indicativo, indicando uma certeza. Por quê? Porque os crentes não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que significa estar debaixo da lei? Significa estar sob uma aliança que exige obediência perfeita para aceitação diante de Deus, mas ao mesmo tempo revela o pecado e condena o pecador. Debaixo da lei significa que estamos sozinhos, tendo a lei como uma possibilidade de salvação que nunca alcançaremos. A lei aponta o problema, mas ela mesma não oferece a solução. Ela condena, mas ela não capacita. Estar debaixo da lei é viver sob o padrão que exige, mas não transforma. Já está debaixo da graça é viver sobre a realidade da nova aliança em Cristo. A graça não apenas perdoa, mas ela regenera. Ela não apenas nos declara justo, mas nos capacita a viver com justiça. A graça nos tira da condenação da lei e nos leva à libertação. A lei agora, como diz o salmista, é minha meditação todo dia.
é o caminho do livre, é o alvo, é o meu norte e direção. A graça verdadeira, portanto, não é conivente, mas transformadora. Como alguns chamam de graça barata, aquela desculpa de que a graça é suficiente, de modo que não preciso viver em pecado. Sim, a graça é suficiente para salvar, mas essa graça é transformadora. Uma graça que não converte, não transforma, é uma falsificação da graça. Como diz um pastor alemão, não o cachorro, mas o pastor mesmo, Dietrich Bonhoeffer, ele denunciou essa graça barata, dizendo assim: graça sem discipulado, graça sem cruz, graça sem Jesus Cristo, vive encarnado, não é graça nenhuma. A graça bíblica é aquela que salva, que santifica, que justifica e liberta. E assim Paulo encerra esse bloco, com essa verdade que deve ser proclamada e crida. Termino então, irmãos, dizendo que a Escritura nos ensina com solene clareza que a fé verdadeira jamais é estéril. A fé sem obras é morta. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Tudo isso está na Bíblia. A graça salvadora nos alcança em Cristo, não apenas perdoa, mas transforma, liberta e renova a nossa vida. Ela opera uma ruptura real com a escravidão do pecado, nos introduz a uma nova ordem de vida, uma vida de obediência, de adoração, de serviço. Como alguém pode afirmar com legitimidade que foi salvo, se ainda não foi liberto de uma língua mentirosa, de olhos cobiçosos, é escravo disso, de suas paixões desfreadas? A graça que salva é a mesma graça que também governa a nossa vida. Aquele que permanece submisso aos ídolos do seu coração, seja eles o orgulho, o egoísmo, a impureza, a avareza, não entendeu o Evangelho na sua plenitude. A salvação que Deus oferece é uma salvação completa. Ela não apenas nos declara justo, ela nos conforma, ela está nos conformando segundo a imagem de Cristo. Ele faz com que todas as coisas cooperem para isso, para nos conformar segundo a imagem do seu Filho. Trata-se então, irmãos, de um processo contínuo de mortificação de pecado, de vivificação espiritual, porque isso não acontece do dia para a noite. Importante dizer isso. Mas é um processo contínuo de mortificação de pecado e vivificação espiritual, alimentado pela graça, sustentado pela palavra e exercitado na comunhão com Deus. Devemos orar, ler a palavra, ouvir a palavra com intencionalidade. Devemos nos dirigir ao Senhor, dizendo: Senhor, eu desejo viver em novidade de vida, porque Cristo morreu por mim e eu morri com Ele. E por isso dedique-se a conhecer ao seu Deus, a estudar as Escrituras com zelo, medite nela com profundidade, invista tempo em oração, cultive uma vida devocional. A fé é como um músculo, ela precisa ser exercitada para não atrofiar. Ela cresce quando ela é colocada em ação, na obediência, no amor ao próximo, no engajamento no serviço cristão, na perseverança nas disciplinas espirituais. Apresente-se todos os dias ao Senhor, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui, usa-me como instrumento de justiça para a tua glória. Envolva-se com as necessidades dos santos, socorra os aflitos, proclame a verdade, combata o pecado. Experimente de maneira concreta aquilo que Paulo afirma que você já é em Cristo. O pecado não tem domínio sobre você, não está mais debaixo da lei, mas da graça.
Mas se sua espiritualidade se resume a uma frequência dominical, com pouco ou nenhum envolvimento com a palavra durante a semana, sem oração, sem arrependimento real, sem se alimentar-se, ou com devocionais superficiais ali, só para cumprir uma tabela, está ocupado demais nas suas redes sociais, então compreenda. Por que você não avança espiritualmente? Porque você está se comportando como um escravo, ainda que já esteja livre. Portanto, examine-se diante da palavra. Como você está hoje? O que o Espírito Santo está revelando ao seu coração? A palavra de Deus fala ao nosso coração, ela é como espada que penetra, é fogo que purifica, ela nos confronta, mas nos confronta por amor, por misericórdia, para vivermos para Ele, para experimentarmos qual boa e perfeita é a sua vontade. Talvez você tenha buscado libertação dos problemas externos, da pobreza, da enfermidade, da angústia. São problemas reais. Eles existem. Mas a mais severa escravidão, o maior problema é aquele que reside em nós, o pecado. E somente Cristo, por meio da cruz e da ressurreição, pode quebrar esse jugo. Esta libertação que é recebida mediante a fé em Cristo Jesus. Eu termino dizendo que, se você está aqui conosco até agora, e você ouviu tudo isso, para você isso não significa muita coisa, porque você nem mesmo sabe do senhorio de Cristo. Já ouviu falar dele, muitas vezes, mas não o enxerga como Senhor. O pecado ainda é o seu dono, é o seu Senhor. Eu quero então convocá-lo, exortá-lo ao arrependimento e fé. Creia em Cristo. Olhe para si mesmo e se reconheça culpado, escravo, mas não pare por aí. Volte-se para Cristo e diz assim: Senhor, me liberta. Eu não tenho como fazer isso. Traz essa libertação gloriosa que tu estendesse para o teu povo, eu também quero. E a palavra de Deus diz que todos aqueles que se achegam a Ele, e arrependimento e fé, não será rejeitado. Faça isso. E experimente esta nova vida em Cristo. Que Deus o abençoe.